Olá, tudo bem com você? Comigo, graças a Deus, está muito bem. Hoje eu decidi fazer uma live para tocar realmente o teu coração. Por isso eu lhe dou boas-vindas. Para você que já me conhece, que já me acompanha, que já trabalhou comigo, que está comigo, a minha gratidão por você estar novamente comigo. Agora, você que ainda não me conhece e que quer conhecer um pouco mais como é que foi minha trajetória de gestão de pessoas, em RH nas empresas, como é que está sendo minha trajetória aqui no coaching. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje como é que foi essa jornada, essa percepção que eu tive do coaching na minha vida, nas empresas que eu trabalhei. Então eu quero compartilhar um pouco mais essa experiência com você. E aqueles que não me conhecem, então eu sou a Marli, fiz então essa carreira, essa gestão na área de RH e hoje eu estou coach desde 2015, estou aqui no meu negócio próprio. Então eu espero nesta noite trazer informações para que você consiga tirar suas dúvidas e quem sabe vir a fazer uma jornada, um processo de coaching aqui comigo. O tema então é perceba o valor, a credibilidade, a importância de um processo de coaching na sua vida e também para uma empresa, para um grupo de gerentes, diretores, para o time de lideranças. Qual a importância disso e qual é o impacto que isto gera dentro de uma organização? Como é que este time vai mudar a cultura desta organização? E aí, claro, falando em desenvolvimento de liderança, nós estamos falando que a partir do momento que eu tenho meu time qualificado, desenvolvido, certamente eu terei melhores resultados, uma equipe de alta performance, eu terei mais produtividade, qualidade, então os ganhos são muito grandes. E nós vamos entender um pouquinho hoje disso, eu vou trazer pesquisas e vou trazer um pouco do recheio da minha história que eu vivi dentro das empresas nesse sentido, tá certo? Então vocês que estão chegando agora, tô feliz, olha quanta gente já está entrando aqui. Muito obrigada por você estar aderindo aqui, já compartilhe esse link, já traga mais pessoas, aquelas pessoas que você conhece, que precisa de uma ajuda. Muitas vezes as pessoas dizem, não sei se eu faço coaching, se eu faço... que caminho que eu sigo, se eu invisto em cursos técnicos, e eu vou estar aqui hoje com você para exatamente te ajudar nessa direção. Então, tenha um bloquinho, um caderno, anote suas coisas, porque todos os cursos, lives, tudo que eu faço, eu tenho os meus cadernos. Um dia eu vou mostrar para vocês a pilha de cadernos que eu sempre anotei, e eles é que me dão muitos insights, direcionamentos, é deles que talvez saia meu livro. Então com certeza às vezes o momento que você compreende determinada situação, anote, depois você pode se aprofundar nessa direção, tá certo? E aí, por que eu gostaria que você estivesse comigo até o final do nosso tempinho que nós temos aqui? Eu quero falar para você da minha paixão por coaching. Em 2005, poucas empresas aqui do ramo automotivo, aqui de Curitiba, já começavam a falar de coaching. Por quê? Porque nós tínhamos as nossas matrizes, seja da cultura alemã, francesa, americana, enfim, elas tinham matriz fora daqui. Então lá eles começaram a falar disso e começou a vir para cá então esse conceito. 2005 eu fui coach, eu fiz o meu primeiro processo de coaching, ainda como gestora de RH, vocês imaginem, e aí eu naquela turbulência de multinacional, era a minha primeira experiência, ramo automotivo, um sindicato forte, com uma dinâmica muito pesada, com pressão. Então, como RH, eu poderia contribuir para o desenvolvimento do clima, das lideranças, que ferramenta, como que eu poderia fazer a diferença na nossa empresa. Então, a empresa que eu trabalhava na época de cultura alemã, que era também difícil de você implementar um processo assim,
Mas aí em 2005 nós contratamos uma consultoria que veio fazer o processo de coaching individual para cada um dos gestores e depois nós fazíamos feedbacks conjuntos. Todos nós, gerentes e diretores, nos reuníamos e fazíamos os nossos feedbacks daquilo que nós já percebíamos de mudanças que nós tínhamos. Então a minha paixão começou ali. E qual que era o nosso, pensando enquanto empresa, qual que era o nosso grande desafio, onde é que nós estávamos? Então nós estávamos fazendo o processo de coaching com aqueles indicadores, com o nosso pesquisa de clima, com o nosso índice de conflito, de relacionamentos que não estavam dentro de um esperado de uma empresa multinacional como se buscava. Então nós fizemos esse desenho de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que nós iríamos fazer para fazer essa mudança. 2 anos depois, nós contratamos o mesmo coach que veio na nossa empresa fazer novamente o processo individual e coletivo. E depois nós pegamos todas as métricas, os indicadores, mostrando que a diferença de resultado, aonde nós chegamos, porque nós tínhamos as competências desenvolvidas para as quais a empresa precisava. E muitas vezes, quando a gente fala de empresa espanhola, japonesa, enfim, cada uma delas tem uma cultura. Então, quando nós falamos de fazer o processo de coaching, nós estamos falando que tem que ser considerado todos esses aspectos, a cultura, o estilo de liderança, o estilo de comunicação, as áreas envolvidas das pessoas, porque as empresas precisam fazer este olhar muito maior. Nós vamos falar um pouquinho de pesquisas depois mais, e eu quero dizer para vocês, então, que esta paixão minha por coaching começou em 2005, e lá eu vivi essa história, eu vivi esse momento. Nós precisamos desenvolver as equipes. E como que nós faremos? Então, a minha experiência anterior, o que nós fazíamos? Nós buscávamos o desenvolvimento das competências, mas de forma coletiva. Então nós dizíamos assim, a gente precisa desenvolver o feedback das pessoas. As pessoas, os gestores, os líderes precisam melhorar a forma de se fazer feedback. Então eu reunia todo mundo na sala, trazia o treinamento, a gente praticava, né, a experiência para que eles pudessem depois fazer com seus times. E aí a gente treinava, porque a gente dizia assim, todos precisam desta competência, todos precisam de gestão de conflito, todos precisam de produtividade, qualidade. Então a gente treinava de forma globalizada, coletiva. E o processo de coaching, ele vem para trabalhar o individual, a necessidade de cada um, que somada a tudo isso, nós vamos enxergar uma empresa trabalhando com uma cultura de coaching, com alta performance e tudo mais, que nós vamos ver aqui na pesquisa, inclusive mostrando quais são os resultados que as empresas, os órgãos fizeram e que agregaram para as empresas. Vocês não vão acreditar o tamanho do resultado que teve para as pessoas e para as empresas. Então, trazendo essa paixão minha pelo coaching lá de 2005, eu em 2014, eu disse, eu vou deixar o mundo RH, gestão de pessoas dentro das empresas, para ter o meu próprio negócio. Então, qual era o meu propósito quando eu comecei? Eu falei, eu quero impactar pessoas, eu quero ajudá-las, eu quero transformá-las para que elas sejam pessoas diferentes. E aí eu criei a minha missão, que era contribuir para que você seja mais feliz e próspero. E aí qual a minha visão? É a visão que vale ainda hoje, hein? A minha visão é ser a coach, ser a pessoa que vai fazer a diferença na sua vida, seja pessoal, seja profissional, ou seja no seu negócio. Por quê? Porque eu vim de empresas, de culturas diferenciadas, eu aprendi, eu me preparei e hoje eu me sinto qualificada para ajudar você a viver uma vida plena, uma vida mais abundante. E os meus valores, eu falo da ética profissional, da transparência, da credibilidade. Eu acredito no ser humano, no desenvolvimento dele. Se você erra, se você não decide como deve, se você machuca o seu time, é porque você foi machucado,
erraram com você e você precisa compreender que em algum determinado momento isso precisa parar. E tem saída, e tem caminho para fazer isso. Então, a integridade, a honestidade é muito importante para que tanto as empresas na sua gestão, como aqui no processo de coaching, você possa olhar para isso e fazer a diferença. Então, em todas as minhas lives que eu já fiz e que eu vou fazer durante este ano, que nós estamos com uma programação fantástica para este ano, eu já estou colocando para vocês que em março vai ser um mês maravilhoso para as mulheres. Então, nós vamos em breve estar divulgando aí as nossas novidades. Mas agora eu quero dizer para vocês qual é a minha entrega. Então, toda live eu tenho essa preocupação. As pessoas que estiverem comigo, o que é que elas precisam levar? O que é que elas precisam? O que eu preciso entregar para que elas saiam? Como se fosse numa loja. Você vai lá e você quer comprar uma blusa. E você vai sair da loja com essa blusa. E eu preparando a live, eu pensei, o que é que eu preciso fazer para entregar para você? É inspiração, mostrar o valor, é mostrar a credibilidade, é mostrar a experiência. O que eu preciso entregar para você para que te ajude a tomar uma decisão, para que você tenha uma carreira que você possa dizer assim, quando você tiver com seus 90 anos, você vai dizer, eu tomei a decisão lá em 2021, porque eu fiz o processo de coaching, porque eu fiz essa jornada, porque eu mudei de carreira, porque eu decidi empreender, porque eu parei de empreender. Não importa o seu momento, importa é que você não pode ficar fazendo aquilo que não te deixa feliz. Então, dentro de recursos humanos, durante 27 anos, eu me senti muito feliz, realizada, fiz muitas conquistas, viagens, eu fiz a minha carreira. Aliás, se eu não tivesse passado por toda essa jornada, eu não estaria hoje fazendo o que eu faço, ajudando as empresas e os profissionais no mundo lá fora. Então, hoje, a minha missão, eu estou do outro lado, mas de qualquer maneira, eu estou junto com as pessoas como sempre estive. Então, a minha entrega é trazer informações para você, gestor, diretor, empresário, para perceber o valor e a credibilidade do processo de coaching no desenvolvimento das lideranças e ter certeza que você vai ter o retorno em 6 vezes do seu valor investido. Você vai entender isso mais adiante. Então, perguntas que você já se fez e não teve resposta, perguntas que te fizeram e você não sabia se o caminho era A ou B. Sabe aquelas perguntas que, se você tivesse refletido melhor, você tomaria uma decisão e que a consequência, o impacto seria outro hoje? Você não poderia ter perdido, sei lá, relacionamentos, dinheiro, emprego, a oportunidade da sua promoção, porque você não sabia, não estava preparado, não sabia fazer melhor. Você pode estar fazendo o seu melhor, mas para você chegar aonde você quer, pode ser que não seja o suficiente. E aí eu pergunto para você, levar a sua carreira, a sua empresa num nível mediano faz sentido para você? Ou você acha que 2021 pode ser o ano desta virada, dessa sua promoção, dessa sua preparação? Então eu quero te desafiar a estar comigo e compreender um pouquinho mais essa forma com que eu penso. Então, durante toda a minha preparação lá de 2005, depois eu fiz várias formações, depois eu mudei de empresa e na outra empresa, que era a cultura francesa, eu também pratiquei, exerci muitos processos de coaching, porque a cultura dessa empresa, que é o que me fez se apaixonar, é porque todo nível de gestão tinha que fazer coaching no dia a dia, nos cargos inclusive operacionais. Então era como treinar o gerente, os supervisores, para que eles fizessem coaching com os seus líderes e os seus líderes com os seus operadores. Então isso foi o que me brilhou os olhos e fez com que eu tivesse feito essa passagem nesta empresa. Então eu digo para vocês, as pessoas perguntam para mim, Marli, quem precisa fazer coaching? São aquelas pessoas que têm problemas ou aquelas pessoas que o quê? Então eu digo para vocês, eu afirmo, eu respondo aquilo que os CEOs, os especialistas e as pesquisas mostram. Todas as pessoas
devem fazer um processo de coaching. Uau, Marli, o que é isso? Então, por que isso? Porque a pesquisa de Harvard, a universidade conceituada no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, ela diz que principalmente você, gestor, líder, precisa fazer um processo de coaching. Sabe por quê? Porque o resultado é rápido, ele funciona efetivamente desde que você queira fazer isso, desde que você esteja aberto para fazer essa sua jornada. Então, isso é pesquisa. A liderança, eu vou falar logo mais, a liderança com o processo de coaching, ela performa de uma maneira muito maior do que quando nós não temos essa cultura de desenvolvimento dentro da empresa. Então, por que fazer um processo de coaching ali, já que todo mundo precisa fazer? Então, em determinado momento da tua vida, você pode precisar fazer um processo de coaching pela sua carreira, um executive coaching. Depois, se você decidir empreender, você pode também querer mudar o seu mindset, buscar novas competências para o seu negócio, então você vai fazer um business coaching. E aí, você também pode fazer um coaching de vida, que nós chamamos de life coaching. Porque muitas vezes eu recebo profissionais que dizem aqui, Marli, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não tenho um propósito, eu preciso completar, algo falta na minha vida. E eu não sei o que é, e não sei como caminhar para que eu realmente levante com um propósito, com um motivo, porque eu estou levantando, o que faz eu me mover, eu buscar, eu ir além. Quando a pessoa diz, não faz sentido mais viver, não tenho propósito, não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou. Então percebam que nós temos que fazer sim esses olhares, sejam profissionais ou sejam na vida pessoal, né? Então o coaching ajuda a acelerar a sua jornada profissional, a chegada da sua promoção, você se conhece mais. Eu trabalho com a ferramenta SWOR, que ela mostra também os 4 perfis, quais são os teus potenciais. Então o coaching ajuda a fortalecer, fazer com que você use mais aquilo que você já tem desenvolvido e bom, e aí cria seus gaps para trabalhar, entender por que você não tem aquela performance ou por que você falha naquela decisão. Então, o coaching, executive coach, para você é ajudar a chegar mais rápido à sua meta. Você pode fazer a sua trajetória em 10 anos, mas se você fizer de repente um processo de coaching, você vai fazer essa trajetória em 5. Então não vale a pena? Eis a questão. Então a empresa, você tem o poder de tomar essa decisão. E qual seria então o papel do coach? Então hoje em dia está sendo até discutida essa questão da profissionalização o coach como profissão, que eu acho que é muito importante de ser feito isso também, porque aí mostra quem são as pessoas preparadas, mostra as formações, a jornada desses profissionais. Então um coach, ele vai conduzir esse processo. É um processo orientado dentro de uma metodologia que avalia, te ajuda a enxergar onde você está, através de ferramentas, sim, mas principalmente, eu acho que o cerne do processo de coaching são as perguntas. São as perguntas poderosas de sabedoria que nós falamos aqui. Então, fazer a pergunta certa, na hora certa, para que você saiba, nossa, eu nunca pensei nisso, nunca agi desta maneira e agora eu tenho que explicar, eu tenho que entender, eu tenho que olhar para mim e fazer essa questão e, claro, tomar decisões. Eu recebi numa oportunidade um profissional que estava fazendo terapia há 27 anos. E ele veio e disse assim, eu queria ver esse tal de coaching para ver se funciona mesmo. E aí eu comecei a falar com ele e eu perguntei para ele quais foram os seus resultados durante esses 27 anos que você fez de terapia. E ele disse, eu entendi que eu sou perfeccionista. E aí eu disse, então, e aí, o que mais? E o que mais? E o que mais? Então o processo de coaching é tomar decisões, é analisar, é desenvolver competências que talvez você acha que tem. Uma competência muito comum que eu vejo nos processos de coaching é que a pessoa vem para mim e diz assim, eu sou analítico. Eu analiso, sou um bom analítico.
Quando eu faço 2, 3 perguntas, a pessoa percebe que não tem análise. Então esta percepção que você tem de si, achando que você tem a competência desenvolvida e depois você se dá conta que não tem, imagina isso no seu dia a dia lá na empresa. Quando o diretor te pede uma ação, um gerente te pede um estudo de um projeto, um cálculo do impacto de alguma negociação, algo nesse sentido, e você acha que tem essa competência e quando você vai desenvolver não tem. Então, quando nós falamos do coach, ele ajuda a te enxergar aquilo que você mesmo não enxergaria. Identificar então qual o seu nível de inteligência emocional, o quanto que você se considera resiliente. Então hoje uma palavra que está sendo muito buscada em todas as oportunidades de trabalho, e as pessoas dizem, você é resiliente, eu sou. E aí de novo, quando você começa a aprofundar o que significa, como é que você age, reage, qual é a capacidade que você tem efetiva, aí você diz, será que eu... aí entra naquela tabelinha lá, não atendo parcial, atendo de forma satisfatória, preciso evoluir, ou você tem a competência plena desenvolvida? Então qual é o nível de competência que você tem? Então você não pode pensar, então para aquele cargo, o cargo exige que você tenha um nível de competência X. Se você não tiver, automaticamente o que vai acontecer? Você vai desenvolver abaixo do esperado, consequentemente a tua produtividade não chega lá, você se frustra, você tem conflitos, não sabe lidar com a frustração, e quando você tem uma oportunidade de ser promovido, o que acontece? Aí as pessoas, os gestores dizem, ele é o cara, ele deve ser, ele deveria ser promovido, mas ele tem esse aspecto e esse a ser desenvolvido. Então que não seja você que está me vendo aqui, as pessoas que vão me ver depois, que sejam as pessoas que tenham essa percepção, esse medo de tomar decisões e sair. Quando eu estava saindo da área de recursos humanos, as pessoas diziam assim, mas você é louca, imagine, estabilidade, salário, e automotiva, querendo ou não, é um salário bem pago, os benefícios, carro, enfim. E aí você diz, não, mas qual é o meu propósito? O que faz sentido para mim? Então hoje, na minha profissão de coach, eu me sinto muito mesmo realizada. E como eu quero fazer esse papel que alguém um dia fez para mim lá em 2005, que eu possa entrar na tua empresa, na tua vida e dizer para você, você pode muito mais. Você pode fazer muito mais. E o coach, o profissional que está buscando esta ajuda, é a pessoa que tem que querer essa mudança. Eu também já atendi profissionais aqui que disseram, eu vim aqui porque o chefe pediu, eu estou aqui porque a minha mulher mandou eu vir aqui, e etc. Porque meus pais. Então, o processo de coaching é um processo que você precisa querer. E eu tive também clientes que o meu querer era maior que o dele. Então também não vai funcionar. Então a pessoa tem que ter essa maturidade, essa abertura para fazer o processo. Então o meu querer é muito grande, mas o seu tem que ser maior. O da empresa, da diretoria, do gerente de RH tem que ser maior. Porque daí quando aqueles quereres são maiores, imagine o nível que nós potencializamos nas pessoas e que resultados podem ser gerados com tudo isso. Então, viver um processo de coaching, então não se baseie em opiniões e perguntas das pessoas. Venha viver o processo. Claro que é importante sim você ouvir um depoimento, pegar um feedback, falar com as pessoas que fizeram, mas não fique só nisso. Experimente fazer um processo. Se tem essa coragem, ouse fazer isso, né? E o que diz então as pesquisas? Então a Universidade de Harvard, lá em 2009, ela fez a pesquisa, porque vocês lembram que eu falei que lá em 2005 eu comecei a colocar coaching na empresa. Então em 2009, a Universidade de Harvard fez a pesquisa identificando que as empresas que fizeram o coaching para desenvolver o time de liderança, elas tiveram alta performance. E foi em 2019, então, que a indústria aceitou
E se popularizou então o processo de coaching. Então, coaching corporativo, executivo e coaching. Então, ele veio para as indústrias para depois ir para as outras áreas. E ainda a Harvard diz assim, 48% das empresas que fizeram o processo de coaching, eles tiveram as equipes com alta performance. Então, o coach, a pesquisa diz que o coaching, ele não é um modismo, mas ele é uma ferramenta eficaz, segura para gerar resultados. Então, se você ainda tiver dúvidas sobre isso, então tem muitas formas de você tirar essas dúvidas. Você pode entrar no direct comigo, você pode fazer uma experiência de um processo de coaching aqui pessoalmente comigo. Você pode falar com os clientes que já fizeram o processo comigo também, para que você realmente entenda e tire de vez as dúvidas que possam existir. Outra pesquisa também que eu estou trazendo, que vale a pena você confirmar também, é da revista Fortune, que ela publicou com os executivos que fizeram o processo de coaching lá em 2015. Por quê? Porque as pessoas faziam o processo e diziam, mas será que é muito subjetivo? Será que dá para avaliar? Como é que a gente mede o retorno? Porque os diretores sempre dizem assim, a gente investe, mas a gente quer ver o retorno, quer ver o número, quer ver o resultado. Então, essa pesquisa, ela mostrou que 67% dos profissionais que fizeram o processo de coaching melhoraram o trabalho em equipe. E 63% eles melhoraram o relacionamento com pares. A satisfação no trabalho ficou em 61%. O aumento da produtividade dos executivos em 53%, porque eles começavam e não terminavam, então a famosa acabativa. Redução de conflitos em 52%. Qualidade 48%, organização 48%, comprometimento com a organização 44%, retenção de executivos 32%. Você já imaginou, gerente de RH que está me vendo, a Sandra, o Rodrigo, quem mais que está aí para a Regina, vocês verem as empresas de vocês com este nível de qualidade, de performance? Imagine o nível, o clima que é de uma empresa nessa direção. Então, os dados estão aí, vocês podem também buscar. A pesquisa fez ainda também um nicho, um bloco de perguntas só sobre relacionamentos. Os executivos que fizeram o coaching, o que aconteceu em termos de relacionamentos. Então, dentro da empresa, né? Então, melhorou o relacionamento com liderados em 77%. Você já pensou ter uma equipe feliz com o chefe que sabe falar, que sabe reconhecer, dar um feedback adequado, que pensa no desenvolvimento dele como sucessor? Melhor relacionamento com o seu superior, com o seu diretor, com o seu gerente em 71%. Melhor relacionamento com pares em 63%. E o nível de satisfação dessas pessoas em 61%. Então vocês percebam que não estou falando, eu vivi esses resultados lá na ThyssenKrupp, eu vivi isso lá em 2005 e 2007. As pesquisas estão mostrando, então acho que nós temos elementos suficientes para validar isso que eu estou colocando para vocês. E ter esse retorno de 6 vezes o valor investido no processo de coaching. Muitas vezes, quando o coaching me pergunta assim, nossa, mas o coaching eu achava que era mais barato. Eu falei, o que é caro para você? O que é barato? Qual é o teu valor? O que é valor para você? Aí eu te pergunto, quanto vale aquela promoção que você está buscando há 10 anos e você não consegue sair dela? Quanto vale um relacionamento restaurado? Quanto vale uma carreira com os passos direcionados? Eu atendi cliente que veio aqui e disse assim, Marli, eu estou 10 anos como supervisor e eu não sei o que estou errando, o que eu preciso fazer para que eu passe para a próxima etapa. E preciso trabalhar. Era uma questão de posicionamento, tomadas de decisões, eram competências que ele não tinha plenamente desenvolvida, mas era uma competência que atendia naquele nível e outras abaixo do nível. Então, como enxergar isso, perceber, saber que é isto que efetivamente está te travando para você fazer um trabalho melhor? E aí eu digo para vocês,
empresário, diretor, gerente, como vocês percebem o valor e a credibilidade do coaching? Você já fez um processo de coaching? Como você imagina a sua empresa com os gerentes fazendo o processo de coaching e aquele clima que era pesado, aquelas reuniões que eram maçantes, elas se tornam produtivas, focadas, comunicações assertivas? Como é que você imagina a equipe que você lidera com esta pegada de liderança, de feedback, de comunicação? Então, eu digo para vocês, a decisão está na mão de cada um de vocês, mas é importante que a empresa tenha essa visão. Não custa a gente fazer uma visita, entender um pouco das demandas, entender se existe maturidade para o momento de se fazer um processo, né? Ou muitas vezes até mesmo quando eu recebo pessoas aqui que elas não têm muitas vezes a maturidade para fazer um processo de coaching. E eu tenho que ser transparente e dizer, olha, se você não fizer o seu papel, o teu querer não evoluir, a gente para de fazer o processo. Porque aí essa pessoa, se eu não for profissional, não ter a ética para fazer essa parada do processo desse profissional, essa pessoa vai sair e vai dizer assim, coaching não funciona. Claro que não funciona, porque você não entrou no processo. Você não tinha maturidade para entrar no processo. Você veio porque alguém obrigou você a estar aqui. Então, dentro das empresas é assim também. Eu, como gerente de RH, inúmeras vezes eu trazia isso para as diretorias. O que é que nós precisamos fazer para que os nossos gerentes queiram ficar conosco? Fazer a retenção, programa de retenção, como fazer com que a gente desenvolva as pessoas e estas desenvolvam sucessores. Aí nós fazíamos todas aquelas avaliações de APDR, de avaliações de desempenho, de performance, e nós criamos lá o plano de desenvolvimento individual. E aí nós olhamos para o plano de desenvolvimento individual, é só um papel que fica arquivado lá no RH para você, no final do ano, fazer uma avaliação? Não, ele tem que ser algo dinâmico, tem que ser algo... Eu até fiz agora esses dias uns vídeos que vocês devem estar já vendo também, que nós falamos o que você faz com o feedback do seu gestor. O que você faz com aquelas informações? Você considera válidas e corre atrás? Você acha que aquilo não agregou? Então lá no blog do site tem um artigo que fala sobre isso, e eu gostaria assim que você também, como atividade adicional desse encontro nosso, você fosse lá, desse uma lida, olhasse um pouco mais o que é que você vai fazer diferente, ou você vai continuar recebendo mais um ano o mesmo gap, o mesmo feedback, e você não vai fazer nada. E aí você vem fazer coaching e diz assim pra mim, eu fui demitido. Daí quando eu digo assim, mas por que você foi demitido? Olha, porque teve uma redução. Eu falei assim, e por que você não foi promovido? Ah, porque eles escolheram o meu colega e não eu. Então esse escolheram o colega e não eu é porque você não tinha, você não usou o feedback de forma assertiva, você não fez um plano de desenvolvimento, você não investiu na sua preparação. Eu tenho colocado no blog, nas minhas mídias, dicas de livros, de filmes, muitas ferramentas. Então assim, gratuitamente. Então vá lá, conheça, desenvolva, interaja comigo. Inclusive vocês que estão me vendo agora e estão compartilhando, vocês podem sugerir temas para trazer na live, para eu contar o dia a dia um pouco mais do processo de coaching, de repente trazer cases que seja interessante, de acordo com alguma demanda em especial. Então eu tô aqui para fazer esse meu papel. Eu quero impactar vidas, eu quero impactar pessoas para que elas sejam efetivamente transformadas. E aí eu entro então em algumas competências que eu considero chaves, que são importantes, que estão na maioria das empresas, porque nós falamos de core competence e nós também falamos das competências que os profissionais precisam ter. E aí já me perguntaram, Marli, quais são as competências agora da era digital, quais são as competências que pós-pandemia nós precisamos desenvolver, ou que as empresas estão buscando nos processos seletivos. Então eu tenho atendido alguns profissionais nessa linha, e eu tenho percebido que as empresas têm buscado sim a questão do perfil ligados à inteligência emocional. O que você está fazendo, fez para desenvolver
as suas competências, a sua inteligência emocional, né? O que você está fazendo para se desenvolver na questão tecnológica, com tanta novidade, né? Com tanta transformação digital, o que mudou na vida das pessoas, no mindset, nas empresas, na sua vida pessoal. Inclusive eu vou fazer, a próxima live minha vai estar vinculada com esse tema, então importante você já saber do tema, já divulgar, e já quem tiver interesse de entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos trabalhar sim. E também uma competência importante que vale para todas as áreas, para todos os profissionais e empresários, que é como lidar com as finanças, com os investimentos, com ações, com juros, com empréstimo, fluxo de caixa, toda essa linha. E veja que na etapa final eu diria assim, daí que você se preocupa com a sua posição, com a sua profissão. Então, inteligência emocional, tecnologia e finanças, que se nós olharmos para o nosso ano passado, olhando para a pandemia, foram todos esses aprendizados que eles cresceram, impactaram a vida de todas as pessoas. Então, quem soube lidar com a inteligência emocional, quem não soube, quem tinha dinheiro, quem não tinha, e quem teve que se reinventar com a tecnologia. Então, essas competências continuam sendo muito fortes e cobradas e vão ser utilizadas muito mais agora neste ano. Então, quando nós falamos do feedback das lideranças, então, que eu comentei com vocês, o que você faz com o feedback, com o feedback do seu gestor? Você que está me vendo aqui, Leandro, Edi Lopes, o que vocês fazem quando um chefe vem e diz assim, você precisa evoluir, melhorar neste aspecto, naquele outro? Então, o que você faz efetivamente com isso? Como é que você recebe primeiro isso? Você aceita, processa, ou você acha que ele está te apontando o dedo e não é bem assim? Então, quando você vem para cá com esta demanda, como é que você pode melhorar esta competência de gestão de liderança, utilizando o feedback para as equipes, ou você recebendo feedback? Como é que eu trabalho isso dentro do processo de coaching? Primeiro, nós vamos identificar as suas crenças. O que você acredita sobre isso? Quais foram as suas experiências que você já teve com feedbacks? Quais foram os seus avanços, as crenças que te levaram você a evoluir por conta dos feedbacks? Então, nós vamos entender um pouco isso. Também nós vamos entender a sua capacidade de análise. Se realmente você está sabendo fazer análise dessas informações, como tirar isso da mente para a ação, né, para o planejamento e fazer acontecer. Qual que é o valor do feedback para você? Então, feedbacks que fazem a diferença. Quando eu recebi um feedback, Marli, você é um trator, você trabalha demais, você precisa diminuir. Eu dizia, nossa, mas eles não estão gostando que eu estou me dedicando tanto. Só que eu lá atrás não enxergava que isso poderia afetar a minha saúde emocional, minha saúde física. Então, como fazer esse equilíbrio? Precisa ser feito, mas como ser mais produtivo? Como colocar os pontos que precisam fazer? E aquilo que eu posso delegar, por que eu não faço? Então eu te pergunto, como é que está a sua delegação? Quando você também está liderando uma equipe. Você traz tudo para você, centraliza, ou você também está fazendo essa delegação de forma a desenvolver seus sucessores? Saber o seu perfil de comunicação. Então eu trabalho aqui com o SWOT, que identifica se você é um dominante, analítico, extrovertido ou paciente. Mas se você quer saber mais sobre isso, lá no blog, nas minhas mídias, tem um vídeo que eu falo dessas 4 competências. Então você pode acessar e ver um pouquinho mais para ver qual deles você se percebe, tá? Então a sua preparação para ir para um feedback, para você acontecer o feedback e depois o que você leva para ele, então é importante esses 3 estágios, o antes, o durante e o depois. Nós estamos colocando um artigo que nós falamos sobre feedback e sobre o plano de desenvolvimento individual. E lá também fala da curiosidade, que tem um feedback lá da técnica sanduíche. Então, olha lá, porque eu não posso te contar tudo aqui, porque meu tempo acaba aqui, viu? Também é importante as pessoas que estão na posição de gestão, ou que vêm buscar um processo de coaching, eles dizem assim, eu não sei o que eu falho, o que eu erro na tomada de decisão. Então, como é que eu vou identificar
como você decide, qual que é o teu padrão de decisão. Você decide por feeling, por dados e fatos, você tem uma regra, você decide conforme a cultura da empresa. Como que você faz o seu processo decisório? O que você precisa compreender e mudar nesse fato? Ou se você é um dominante que age por impulso, decide e depois vai consertar, né? Então são questões que a gente identifica aqui. Então quais seriam os seus gaps nessa direção? Como você pode decidir mais e melhor para ser mais assertivo? Analisando mais, compartilhando com as pessoas, como é que você decide num ambiente sob pressão e num ambiente natural, normal? Isso é muito comum, eu identificar isso com os clientes aqui, porque muitas vezes eles dizem, eu sou um bom tomador de decisão. E aí a gente investiga, e quando você percebe, naquela situação, como é que foi a sua decisão? Eu explodi, eu quis fazer valer a minha opinião, eu aumentei meu tom de voz. Então também tem esse aspecto. Então como fazer esse autocontrole, essa autoconsciência do seu perfil, quanto que ele impacta no seu processo decisório e também relacionado à gestão, aos pares, porque isso também gera um impacto grande, né? Ressignificar as experiências negativas. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu atendi uma cliente, uma engenheira de alimentos, que ela tinha medo de falar com o chefe para tomar uma decisão, então ela tinha que perguntar, porque ela tremia, ela passava mal se ela tivesse que tomar uma decisão. Então, veja, como é que ela vai crescer profissionalmente se a decisão é algo inerente aos profissionais. Hoje, um executivo, já existem pesquisas que mostram que um executivo de alta performance, ele toma em torno de 800 decisões por dia. Então você imagina como é que você quer crescer na carreira se você tem medo de tomar decisões. Faz sentido? Você já viveu uma experiência, você já viu uma experiência na sua carreira, na sua vida dessa maneira? E aí nós também, eu entro na outra competência que é muito utilizada, que é muito buscada hoje, que é a produtividade. Marli, como ser mais produtivo? Como fazer acontecer? Eu começo e não termino. Então, eu coloco para vocês. Então, identificar qual é o teu padrão de produção. Então, você começa pelas atividades mais fáceis, depois você vai para mais difíceis. Como é que você planeja o seu dia, sua semana? Você sabe fazer a priorização daquilo que é urgente, daquilo que é importante, daquilo que pode ser planejado e daquilo que pode ser delegado? Então, eu tenho também ferramentas que mostram esse aspecto da produtividade. Então, como produzir? Você usa uma agenda que te direciona para fazer, ou você trabalha com aquelas questões o que te tira do foco? Você diz, não, hoje eu vou fazer isso. E aí, você recebe um WhatsApp, você recebe um e-mail, você abandona aquilo e vai atender aquilo. Então, você começou 3, 4 demandas. E chega ao final do dia, você atendeu pessoas, você fez um monte de coisa, mas você não fez aquilo que você se propôs a fazer. E aí você pode dizer assim, então como eu vou fazer, como eu vou ser produtivo? Porque numa posição de gestão, você tem que trabalhar com várias questões ao mesmo tempo. Você tem que pensar no processo produtivo, né? Se você tem um restaurante, por exemplo, se você tem um negócio próprio, você tem que pensar na gestão das pessoas, na gestão financeira, na gestão de marketing. Então você veja gestão de logística, enfim, quantos processos que você precisa tomar conta. Então, se você não tiver um direcionamento, um foco, você só vai ficar apagando incêndio o dia todo. E aí eu digo para você, então você como gerente, diretor ou gestor, ou você não tem o teu time preparado e não está fazendo nada para fazer com que ele se prepare, ou você não está preparado para lidar com essa questão. Você não saiu do operacional para o estratégico. Então, como faz também esse upgrade, né? Então, perceber o foco, o que você precisa fazer. Então, dentro do processo aqui de coaching, eu também trabalho com várias ferramentas. E dentro da empresa, eu faria toda essa sondagem, quais são as ferramentas que as pessoas utilizam, qual que é a rotina da empresa, qual que é a cultura da empresa, que existem reuniões diárias, semanais, mensais, para encaixar
toda essa a rotina sua dentro da rotina que a empresa possui, né? Então, que hábitos que você precisa mudar dentro desse caminho? Também a quarta competência que é muito utilizada em todos os processos, isso não tem como, porque nós somos humanos, são os relacionamentos, né? Sejam pessoais ou sejam corporativos. Mas quando eu estou falando de relacionamentos corporativos, então eu vou identificar qual é o problema que você tem com o gestor. Você tem dificuldade de cumprir, de receber ordens? Ou você só prefere dar ordens? Como que você se relaciona com os gestores? Então, se eu for fazer uma avaliação 360 e eu perguntar para os pares como é que é você na sua gestão, o que será que eles diriam a seu respeito, né? Então, quais são as crenças correlacionadas? Que hábitos? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu sempre decidi assim, eu sempre fiz assim. Só que o mundo gira. Você precisa se atualizar, se desenvolver, pessoas diferentes na sua equipe, novas tecnologias. Então, como que você vai fazer uma gestão de pessoas ou de se relacionar com as pessoas agora no século XXI da mesma maneira que se fazia lá na época lá de 2000? Não dá. O que tem de novo? O que está acontecendo? Que ferramentas que podem ser utilizadas pela empresa para que a gente seja então mais produtivo e chegue lá. Compreender o seu perfil e criar estas ações. Muitos clientes que eu já atendi, que eles compartilharam feedbacks comigo, compartilharam informações e disseram, mas eu tenho medo, eu não tenho essa abertura, eu não tenho essa forma de fazer. Então, como quebrar esse aspecto que está impedindo você de ter uma comunicação mais aberta, mais clara? Porque se você não faz isso, o conflito vai existir, a crença que você tem já sobre isso vai fortalecer, e aí você diz, não adianta, com aquele gerente ele não muda, não adianta, nós temos que sempre ficar para trás, ou a gente não é considerado, não é reconhecido, aqui é assim que funciona. E você aceita isso e se acomoda. Não, o que é que você, então, como subordinado, que perguntas inteligentes você pode fazer para ele que ele vá embora refletindo? Então, quando a gente fala de relacionamento, nós aprendemos sim. Quantos aprendizados eu não tive com a Renata, com a Adriane, com as meninas que trabalharam comigo? Eu sempre aprendi com a minha equipe, com o Jucimar também. Eu tive muitas equipes, a maior equipe minha foi com 32 pessoas. Então, assim, a gente aprende com todas as pessoas, até com aprendiz a gente aprende. Então, não é o cargo. Pensem sempre que nós estamos diante de uma pessoa e todas elas você pode aprender algo. Então, fazer essa valorização faz toda a diferença numa gestão de equipe, gestão de pessoas. E aí nós temos que olhar para cada vez mais nós gerarmos como desenvolvedores de pessoas quais são as ferramentas, os caminhos para o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vive, melhor a gente se relaciona. E aí a quinta competência seria a comunicação. Então, como que você se comunica com a equipe, como você se comunica nas reuniões, no falar em público e no escrever, né? Então, hoje, com toda essa tecnologia aqui, os vícios que nós temos muitas vezes com o WhatsApp estão indo para as empresas. E lá nós temos um ambiente formal. Então, como é que a cultura da empresa enxerga isso? Então, num processo de coaching aqui, eu vou fazer toda a identificação de como é que você se comunica na vida tua pessoal, se comunica em todos os teus níveis, conforme o seu nível também, o seu perfil também. Então, tem uma mudança na forma de comunicação. Como é que você se comunica em relação à sua equipe? Se ela tem maturidade e competência, você tem uma forma de se relacionar. Se ela é madura e competente, então ela tem uma senioridade maior, você então já pode delegar mais. Agora, como que você se relaciona com pessoas que têm um perfil diferente do seu? Você é um dominante, focado para resultados, e você tem na sua equipe uma pessoa paciente, e aí você quer que a pessoa tenha a velocidade que você tem, e daí quando ela não tem, você chama de lerdo, chama de devagar, que não acontece, que não faz. Então, como
conhecendo isto, você respeitar o mindset, o perfil, a forma dessa pessoa ser, e aí dar o feedback de forma adequada, direcionada para a pessoa, de acordo com o perfil dela. Não fazer, eu tenho o meu perfil, eu vou falar igual para todos. Não. Se eu tenho na equipe perfis diferentes, eu como gestor preciso me relacionar com essa equipe, trazendo informações, se comunicando no modelo dela, no mundo dela. Mas aí você diz, Marli, mas a gente não conhece o perfil da nossa equipe. Então está na hora de conhecer, está na hora de propor algo, os RHs, as diretorias, conhecer. Tem tantas coisas que dá para fazer a diferença. E eu, claro, vou dizer para vocês, o Suor é a ferramenta que, de toda essa minha experiência que eu tive, desses 27 anos, eu conheci muitas ferramentas. Mas a ferramenta que eu mais identifico, que é a mais completa para mim, é o Suor. Significa voar. Quando você se conhece e voa, ninguém te segura mais. Então fica aí o convite para você novamente conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. E aí, dentro do processo de comunicação, então comunicação tem tudo a ver com crenças. Então quando a gente diz assim, as crenças, então alguém comunicou, você sentiu, você experimentou, a crença ficou registrada. Então, em termos de comunicação, no sentido de falar em público, do medo, do aprender inglês, medo de travar diante de testes e provas, então tudo está relacionado com comunicação, verbal, não verbal, relacionadas a crenças, a traumas. Então aqui é um mundo assim muito bacana, intenso para se trabalhar nessa direção. E aí também eu trabalho bastante, é uma preocupação muito grande também das empresas, a questão do comprometimento, uma competência também muito buscada, as pessoas querem se desenvolver. Eu vejo pessoas que no meu dia a dia, e quando eu estava também nas empresas, porque uns são mais comprometidos do que os outros? Porque um tem propósito e outro não tem, porque um quer ser promovido e outro não quer, porque cada um está no seu mundo, no seu momento. Então, como capacitar esse profissional a perceber essa sua trajetória, olhar para essa questão do seu mindset, por que é fixo e não de crescimento. E aí, a última competência seria a retenção das pessoas. Então, mostrar o valor que ela tem diante da empresa, né? A preparação que ela faz para o planejamento de carreira, também mostrar que ela precisa se vender mais. Um marketing pessoal efetivo. Como fazer isso? Como desenvolver inteligência emocional, né? Reconhecer que existe uma parceria entre você e eles. Então, quando a gente faz o processo de coaching, a gente amplia esta percepção do profissional para enxergar coisas que ele não enxergava, para observar, fazer a sua auto-observação, o seu auto-feedback e também fazer esta troca entre os profissionais de sua confiança. Então, olha só, quando a gente faz a preparação da live, a gente diz, ai meu Deus, quero falar isso, quero falar aquilo, quero falar aquele outro. E aí, quando você vê, meu Deus, já está terminando a minha hora aqui. Mas o que eu quero dizer para você, pode ser que daquilo que eu falei, tem coisas que não faz sentido. Ok, descarta, jogue fora, ou porque você já sabia, ou porque na tua realidade não se aplica, ou porque realmente a forma com que a Marli pensa não tem nada a ver com a forma com que eu penso. Ok, eu respeito. Assim como eu também, muitas vezes ouvi e disse isso não faz sentido e descarte. Mas aquilo que fez sentido para você, compartilhe com as pessoas do seu contato, das empresas. Peça para as pessoas olharem esta live, ela vai ficar no blog do site, vai ficar no Instagram. Compartilhe, façam perguntas, interajam. Marli, você poderia na próxima live explorar mais esse aspecto ou aquele. Então eu tô lá no canal do Telegram, então tem bastante ferramentas que eu coloco lá de acordo com os temas que eu faço os vídeos, as lives que eu publico. Vocês podem acessar, resolva, tire dúvida. Marli, não sei como é que preenche. Interaja que eu tô aqui, nós temos a equipe também que está junto para nos ajudar, nos auxiliar e fazer a diferença aí na sua vida, nessa sua jornada. Tá no Facebook, a página do Company LinkedIn, no LinkedIn. Gente, vamos estar lá comigo e compartilhem os assuntos, porque eu te proponho esse desafio.
faça você auto-feedbacks. Faça feedback das pessoas, daquelas que você ama, daquelas que você não ama tanto, mas que você pode vir a amar, para que as pessoas evoluam, melhorem. O coaching tá aí como metodologia para te ajudar. E aí eu digo para você, concentre-se naquilo que você é bom, naquilo que você tem o potencial. E o resto, ou você vai dizer assim, se eu precisar para minha promoção, para minha equipe de liderança, vamos desenvolver. Mentoria, com coaching, vamos desenvolver. Agora, se não, delegue. Você não precisa saber tudo. E eu digo para você, a minha frase, viver feliz é saber fazer escolhas. Lá em 2005 eu fiz a minha escolha, eu queria fazer o processo, eu quis implantar o processo de coaching, depois eu quis fazer um outro processo, eu fiz a formação e hoje eu me sinto realizada. Se vocês me perguntarem assim, Marli, tem alguma área da vida que você não se sente feliz? Eu vou dizer pra você, eu vivo hoje de maneira feliz em todas as áreas da minha vida. E eu quero compartilhar isso com você, eu quero mostrar que é possível. Eu também tive uma história difícil, eu vim da roça, um pai também do alcoólatra, e como eu superei tudo isso? Como eu saí da roça e me tornei uma mestre em coaching formada nos Estados Unidos. Então eu posso te ajudar. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Alguém me ajudou na época para que eu mudasse, para que eu chegasse aqui. Então eu hoje também posso ser esse agente de mudança para você. Então o Luiz, quem tá mais comigo aqui, o Luiz, o César, a Aline, a Regina, o Marcos, a Fabiola da Califórnia também. Cadê a Grazi? Então, pessoas que estiveram comigo, eu digo para vocês de forma resumida, o Executive Coaching é um dos mais valiosos recursos que as empresas, os profissionais têm para se desenvolverem e para chegarem lá. E aí eu digo para vocês, gaste 2 horinhas do seu tempo, agende comigo, venha conhecer e sentir o que eu tô falando, porque ouvir, ver é uma coisa, agora viver, o encontro, uma experiência no processo de coaching gratuito pode fazer diferença. E vocês que estão longe, né, a Tabata lá do Canadá, a Edi que também é de Irati, né, pessoal de Ponta Grossa também, Brunhara de São Paulo. Eu digo para vocês, não importa onde vocês estão, hoje a tecnologia nos aproxima e dá toda essa condição. Então, tome as decisões que você precisa para a tua vida ser mais próxima. Faça a lista dos livros que você vai ler, dos cursos, do que você vai investir para que você realmente faça essa mudança de patamar. O teu investimento hoje, que você fizer em você, você vai triplicar, quintuplicar amanhã depois, em tudo aquilo que você fizer. Então, eu quero estar com você nessa jornada. E você, quer estar comigo? Esta foi a live com o Executive Coaching como ferramenta de desenvolvimento seu e da liderança, trazendo ganhos para todos os ambientes, todos os impactos. E aí, eu digo para você mais uma vez, gratidão por você estar comigo, compartilhe o que fizer sentido e até a próxima live, que será no dia 24, com o tema, o impacto da transformação digital no seu negócio, na sua vida. Então nós vamos falar aqui de tecnologias, porque nós também precisamos entender, porque é uma competência muito exigida, tá certo? Então, espero que eu te ajudei e esteja comigo nos próximos encontros e juntos vamos que vamos. Meu abraço.